Queridos amigos de Ideal Espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. É uma honra muito grande estar aqui na 48ª Jornada Espírita da 13ª URI. Rever amigos, amigas. Encontrei aqui uma amiga que nos conheceu em Porto Velho, me fugiu o nome dela. Um amigo de Maringá, o Edivaldo. E os amigos da região, o Jones, já estive em Tubarão com ele. Enfim, ampliando os laços do conhecimento. A cena era por demais modesta. Ocorria na casa de Lídia, a comerciante de púrpuras, na cidade de Filipos. O Cirineu de Tarso havia sido preso, junto com o seu anjo mudo, Silas, que lhe auxiliava sobremaneira. Ele houvera saído de Troade, onde reencontrara Lucas, que a conhecera em Jerusalém, e o convidara para ir para o continente europeu. Lhe acompanhava também o jovem idealista Timóteo, que conheceu Paulo a primeira vez em Icônio, e na segunda vez em Listra recebe o convite amigo para acompanhá-lo. Houve um pequeno terremoto na cidade à noite. As portas das celas se abriram. Os prisioneiros fugiram. Mas eles, Silas, que houveram sido presos, esbofeteados, escarrados, xingados, não fugiram. O carcereiro ficou impressionado com isso. E ele teve a oportunidade de mesmo na prisão falar de uma alma nobre que viera para a terra, o Messiá, o enviado. E ali teve a primeira oportunidade de dizer que era cidadão romano. Ao que o carcereiro, preocupado, comunicou aos juízes da cidade. E logo lhe libertaram. Mas pediram que ele fosse embora para não causar mais problemas ou dificuldades. Naquela pequena sala, 30 ou 40 pessoas, em uma mesa comprida, tosca, com bancos compridos, como fosse um canto alemão. Encostado na parede estava Timóteo, logo depois Lucas, daí Silas e o gigante de Tarso na ponta. Ele puxou os braços da túnica, os hematomas, pelos braços, pelo rosto. Ao que Lídia, assomando a assento da sala, vai lhe dizer que tinha uma notícia para ele naquela noite. E pediu ao Aulus, um grego, que o conhecera ali à beira-rio, em Filipos, pregando uma mensagem nova, dizendo que há um Deus reconhecido como Pai. A primeira vez que Aulus ouviu isto, ele havia tido 2 infaustos na sua vida. Há 6 meses, a esposa falecera. E há 3 meses, a filha, de doenças misteriosas, desconhecidas. Mas ele evocou Apolo, mas os anjos de pedra, os deuses de pedra, nada lhe responderam.
E ao ouvir falar de um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, que é esperança, aquilo penetrou-lhe a alma. Então ele diz, no centro da sala, que estava ali naquele instante, a pedido de Lídia, para comunicar que estava fundando ali, naquela casa, um núcleo cristão, chamado de igrejas primitivas, em homenagem ao Cirineu. Paulo começa a chorar convulsivamente. Congelemos esta imagem. Corria o ano de 1933, quando um grupo de teólogos de várias partes da Europa reuniram-se na cidade de Londres para um conclave, um pequeno congresso, que tinha por objetivo analisar a situação amargurosa do mundo pós-guerra, num conflito que houvera ceifado 20 milhões de vidas humanas. Estabeleceu-se naquele congresso 3 premissas para a discussão. A primeira era, por demais ousada: Jesus de Nazaré existiu mesmo? Interrogação. Ou não era um produto da historiologia humana, do misticismo? Se fosse vencida essa primeira premissa, se discutiria a segunda. Se Jesus houver existido, falhara então o seu evangelho em produzir na terra uma sociedade justa e fraterna? Interrogação. Porque a guerra demonstrou ao contrário. Mas se superada esta premissa segunda, haveria uma terceira. Teria ainda no futuro condições de o Evangelho de Jesus produzir na terra essa sociedade justa e fraterna que todos nós ansiamos? Interrogação. O reverendo e teólogo inglês Arthur Herbert Gray candidatou-se a defender a primeira premissa. E, em resumo, disse a toda a plateia que aquela proposta era impensável, porque se estava falando ali da criatura mais biografada da humanidade, daquela que é mais citada em todos os livros de história e de filosofia, e que no mundo ocidental mudou as eras, para antes dele e depois dele. Mas não só isso. Se esquecia, naquela premissa proposta na mesa, de penetrar a sonda investigativa nos seus ensinamentos, no Evangelho, naquilo que ele trouxe como proposta básica, como enviado de Deus, o seu Pai e o nosso Pai. Dessa forma, penetrando a sonda no Evangelho de Jesus, a gente vai verificar que Jesus, falamos nós, trabalhou sobre 2 ângulos, ou sob 2 ângulos muito claros, para que fosse compreendido, entendido, para que a sua mensagem trouxesse de fato uma revolução do pensamento humano, para que a terra, quem sabe, saísse da infância espiritual para a sua adolescência espiritual. E o primeiro ângulo que ele trabalhou, nós podemos chamar de o ângulo da lembrança. Mas lembrança do quê? De toda a tradição religiosa que já existia na terra, não só entre os hebreus e os judeus que descendiam. Ele era judeu propriamente, da linhagem da casa de Davi. Mas já havia toda uma trajetória teológica sobre a terra. Séculos de informações. A presença do Deus de Israel,
até a sua chegada, cruel, vingativo, que mandava tomar a casa do inimigo, que mandava escravizar. Mas existia uma tradição. 73 livros da tradição israelita já existiam. Dentre eles, os 5 principais, chamados de Torá, os livros de Moisés. A Gênese, Levítico, Deuteronômio, Números e Êxodos. Mas havia outros livros dos profetas antigos, o livro de Ezequias, de Jeremias, de Isaías, o livro de Esther, o livro dos reis. Tanta trajetória existia na nação. Eram 12 tribos. Em determinado momento guerrearam entre si. 10 ficaram de um lado, já havia a tribo de Judá. E fundaram então o reino de Judá, descendência dos hebreus. E as 2 demais, o reino da Samaria, que seria, pela consideração dos demais, o povinho, a ralé, aqueles que não tinham nenhuma importância. Lembremos então do diálogo de Jesus com a samaritana no poço, quando lhe pede água, e ela se espanta. Ora, um judeu falava com ela. Então ele vinha num palco, numa situação em que já haviam tradições imemoriais. Mas ele precisava mudar o pensamento humano, o status quo da própria religião, sob o teto da qual ele vem. E ele tinha que trabalhar várias considerações com uma visão nova, diferente. Embora lembrando a tradição. Tomemos algumas metáforas, alguns exemplos que estão no próprio Evangelho para entender a ideia. Lembremos que em determinado momento, em Jerusalém, na casa de Simão, não confundir com Simão Barjonas, era um comerciante de tapetes. Ele é convidado a cear. E ele vai para lá. E todos vão, antes de ir à mesa, lavar as mãos. Ele foi direto para a mesa. E aí houve aquele burburinho, aquela fofocazinha, que tem em todos os tempos, não é? No centro espírita aqui em Santa Catarina tem fofoca? Acho que não. Lá no Paraná a gente inverteu essa máxima. Lá a gente faz observações da vida alheia, é diferente. É. Aquele burburinho. Ora, foi dito aqui pelos que nos antecederam, não me lembro quem, parabenizo a todos, ele era um médium de Deus, audiência, clarividência, tudo que vocês imaginam, claro, espírito puro. O que é que ele disse? Nós sabemos. Não é o que entra na boca do homem que macula o homem, é o que sai da sua boca. Mas é interessante penetrar a sonda, como falamos, porque lavar as mãos para os judeus era uma tradição religiosa, no Deuteronômio, artigo 9. Os anciãos devem lavar as mãos, mas era lavar as mãos do ponto de vista de não fazer coisas más, da moralidade, mas era tido como usos e costumes do povo, que a base, a fonte das leis, são os usos e costumes. Então ele aproveitou de um conhecimento que já existia e deu uma visão nova. Lembrou, mas deu uma visão diferente. A outra ocasião também, em que ele está reunido em Jerusalém, e vamos lembrar, batem a porta e vem lá um mensageiro e diz: olha, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Querem falar contigo. Ele não disse, olha, pede dizer que eu já vou, aguardar um pouquinho. O que é que ele disse? Olhando aos que estavam em volta, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aliás, é um ensino velado da reencarnação. Ele está dizendo para o povo que está ali com ele que é preciso pensar nessas coisas. Ele não está contrariando os cânones da religião de Moisés, dos profetas, nada disso.
Então ele teve essa grande preocupação. Imaginemos com essa preocupação 3 anos só, porque a sua mensagem foi impactante, renovadora, revolucionária. Sobretudo, é preciso entender que Jesus, como mensageiro de Deus, ele não espera que a gente caminhe na direção dos seus ensinamentos. Ele tem certeza que nós vamos caminhar. Apenas não fixa porque não lhe interessa do ponto de vista individual, porque a individualidade é nossa, o tempo. O tempo é de cada um. Nós é que vamos ou apressar o passo ou diminuir o passo. Nós é que vamos combater as imperfeições ou não vamos combater. É uma escolha. Mas Jesus trabalhou num outro ângulo. No ângulo da revelação. Revelare, uma palavra latina. Significa descobrir o que está oculto. Retirar o véu do que está oculto. Arredar as cortinas para ver o que está atrás. Ouvimos aqui o Gabriel dizer que as verdades sempre existiram, apenas desconhecidas. Até pela imaturidade, quem sabe, dos espíritos como nós, que vamos nos arrastando do sentido de progresso ainda, talvez agora precisemos acelerar o passo para sermos melhores hoje do que amanhã, do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Então ele trouxe o ângulo da revelação, que é um ângulo simples, mas é profundo, dizendo que Deus é amor. Deus é Pai. Deus é misericórdia. Que Ele não quer que se vá invadir a casa do inimigo, não. Não quer que escravize, não. Ele quer que nos libertemos. Esse é o ponto mais importante. Revelar uma verdade que já existia, mas era desconhecida. Deus amoroso, justo e bom. Mas a história, construída por todos nós, pelos processos naturais da reencarnação, foi caminhando. Houve a crucificação, a ignomínia humana. Mas a sua mensagem é revestida de imortalidade e prossegue. Muito embora hoje, olhando o palco do mundo, não nos assustemos, apenas 35% da população da Terra é cristã. Há muito trabalho. Há muita luta nos esperando. Nesta reencarnação, em outras, quem pensa em desencarnar para descansar, esqueça. Não vai existir isso. Mas Jesus combateu uma questão que existia na sua raça, que era a questão dogmática. E o que é um dogma? O dogma é uma interpretação humana sobre as coisas divinas colocadas como verdade. E colocadas como verdades inconclusas. O que quer dizer essa palavra? Não cabe discussão. É a palavra de Deus, é assim, está acabado. Dizem assim, com todo respeito, os nossos irmãos evangélicos, católicos, nenhuma crítica. É um dogma. Então Jesus trabalhou num cenário que haviam dogmas que ainda permanecem nos dias de hoje. Vamos a alguns deles, nesse ponto da lembrança e da revelação. O dogma do paraíso. Todos conhecemos. Os bons, aqueles que viveram a vida santa, entre aspas, os bons, quando morrem vão para o paraíso. Sem crítica. Os maus, esses vão despencar para o inferno. Eu, quando era menino, criança, me permita uma confidência,
Eu estudei em colégio de freiras, Educandário Nossa Senhora de Fátima. E a minha mãe tinha um sonho, 6 filhos, uma menina só. Ela olhou para mim certo dia e falou: você vai ser padre. Eu nem pareço com um padre. Vocês acham? Mas eu tenho padres amigos. E aí ela, então, me internou no seminário. 12 para 13 anos. O que você vai imaginar? Fomos para o seminário. E tinha um vizinho nosso, um loirinho, tradição alemã. Eu e ele éramos os terrores da rua. Mas nada dessas intrigas de hoje, né? Eu já estou aí no 68, então essa palavra nem existe mais, né? Nós éramos arteiros, arte, sem prejudicar as pessoas, né? E ele era um demôniozinho encarnado, o Chuchu. E eu ficava, só ele. E eu ficava imaginando, padre Chuchu, esse negócio não vai dar certo nunca. Imagine, né? E era aquelas freiras com hábito azul, chapéu parece um foguete, assim. Eu tinha, espírita pode ter raiva? Pode? Uma raivazinha ainda não tem, né? Eu tinha uma raiva de ter que acordar às 5 da manhã para rezar. Aquilo era sabe? Era uma coisa. Enfim, mas aí era o educandário das freiras, atrás tinha os aposentos, era um andar a mais, mas tudo de madeira, comprido. E o seminário também. E aí um dia eu e o Chuchu subimos no muro para ver se as freiras tinham cabelo embaixo daquele chapéu. Sempre tem um dedo duro na vida da gente, né? Apareceu um lá, daqui a pouco está lá o vigário, Frei Gaspar, uma alma, já desencarnou com certeza pelo tempo, uma alma boníssima. Desce, chamaram o pai e a mãe, e a minha carreira de padre se encerrou ali. Olha, esses aqui não dão para padre, não. Mas o seminário me deixou algumas lembranças boas, se me permite uma confidência. Porque na primeira aula de religião, era o Frei Gaspar. Ele pediu para a gente rezar o Pai Nosso. Rezamos. Aí a Ave Maria, rezamos. Sentamos ali para a carteira, eu já levantei a mão. Quem dá aula aí? Levanta a mão. Professor. Tem professor aqui? Sempre tem um aluno infame, né? É assim mesmo, alguns. Já levantei aquele dedinho infame. Professor, pois não. 13 anos. Eu não acredito que Deus criou o mundo. Que é isso, meu filho? Isso é uma heresia. Eu nem sabia o que era heresia. Por que você fala isso? Nós estamos rezando aqui, ó. E tem uma parte que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, quem criou foi a mãe. Mas não é lógico? Eu já comecei a questionar ali, 13 anos, é um demôniozinho mesmo. Né? Mas houve um dia que ele me botou para fora da sala. Porque ele foi falar da Gênesis, o primeiro livro de Moisés, os dias da criação. E aí ele fala, e Deus disse, faça-se a luz. Eu já levantei o dedo. Interrompi ele. O que é que foi, meu filho? Professor, Deus estava no escuro? Ué, eu tinha que perguntar isso. Faça-se a luz. Era uma escuridão. Não tem fundamento? Assim é assim. Aí ele não gostou muito. Paciência. Aí logo veio a cena da expulsão. Então eu fui expulso do seminário. Não contem para ninguém. Né? Enfim, o dogma é uma coisa muito interessante. Se você vai à tradição da lembrança que Jesus vai trabalhar, imagina a dificuldade dele para adaptar o seu ensinamento àquele povo. Imaginemos nós. Só tinha que ser um espírito puro mesmo, senão não ia conseguir. Né? Não ia. Porque se os bons, quando morrem, vão para o paraíso, uma região que é uma delícia. Aliás, eu gostava da imagem do paraíso do seminário. Aquelas gravuras, era aquela rede estendida assim embaixo de 2 árvores, nós lá, os homens, balançando na rede,
descansando. Aí vinham aquelas lindas donzelas nos servir, com bandeja, um vinho capitoso, cacho de uva, não precisava nem pegar o cacho, ela punha na boca da gente. Era, ô, paraíso bom, meu Deus do céu, eu quero ir para lá. As mulheres trabalhando e os homens descansando. Mas e aqui, então, o dogma, isso fez muito. Eu já tinha ido para o inferno, como marteiro, inferno direto. Né? A tradição de Israel, não nos espantemos, ainda hoje tem dificuldades sobre esse dogma. Adaptado para a igreja, quando fundada a Igreja Católica Apostólica de Roma, em 325 depois de Cristo, num congresso, um conclave convocado, um concílio pelo imperador Constantino, ali lançou-se em Niceia, próximo a Istambul, hoje Istambul, era Bizâncio, ele mudou para Constantinopla para se auto-homenagear, hoje é Istambul. Então, fundou-se ali, criou-se a Igreja Católica e Apostólica de Roma. Aliás, muito bem retratada numa obra que eu gosto de recomendar, obras maravilhosa, chamada A Esquina de Pedra, de Wallace Leão Rodrigues. Lindo. Pule a introdução, que é um pouco maçante, mas o livro é maravilhoso. E retrata esse concílio. Porque ali, criando a Igreja Católica e Apostólica de Roma, criaram também uma sustentação para essa igreja nascente. Um código que pudesse dar essa sustentação. Não imaginemos nós que antes deste concílio existia Bíblia Sagrada na Terra. Nunca existiu Bíblia. O que existia era o livro das tradições. Israel, 73. Na Índia, 76. Na China, o livro dos Avoengos. Na Pérsia, o livro de Zoroastro. Eram livros das tradições. Então, ali, como Jesus era judeu, pegaram parte da tradição de Israel, alguns livros, e colocaram como um testamento antigo. Como ele trouxe uma boa nova, os ensinamentos dele como um novo testamento. E criou-se ali, então, este livro que as pessoas não penetram para entender que não existia antes, a chamada Bíblia Sagrada. Mas criou-se o primeiro dogma cristão. Isso que falamos agora, interpretação humana. E qual é o primeiro dogma cristão? Jesus é o menino Deus encarnado na terra. Jesus é Deus. E não cabe discussão. A nossa amiga e irmã Sandra Borba Pereira, já conhecida de vocês aqui com certeza, ela fez um estudo apurado sobre quantas vezes Jesus se referiu nos seus evangelhos sobre Deus como Pai. 47 vezes. Não há margem a dúvidas. Então surgiu esse dogma cristão. Mas eu estava falando do paraíso e do inferno. Significa que os bons ao morrer vão para o paraíso, os maus vão para o inferno. E os mais ou menos, quando morrem, vão para onde? Vocês estão rindo, mas vocês são mais ou menos como eu. Às vezes ainda temos vontade de pular no pescoço do caboclo, dar uma chacoalhada, não temos? Quando não falar palavras ofensivas, eu tenho certeza que o espírita de Santa Catarina nunca pensou nisso. É difícil, né? Homem de bem, Elaine, não é fácil. Nem mulher de bem. É tudo homem, né? Em geral, né? Então, para onde vamos mais ou menos? Então eu estou perdido. Em 553 depois de Cristo, vejam só, no Concílio Católico Romano de Constantinopla, criaram um lugar para pôr os mais ou menos. E deram um nome. Os mais ou menos vão para o purgatório. Então estamos salvos, né? Por enquanto, mais ou menos. Não havia nos textos antigos, nem nos textos de Israel, criou-se ali o purgatório. Mas o purgatório tem uma condicionante. Para você sair de lá,
vai depender daqueles que ficaram na terra lembrar de você com saudade, com alegria, né? Orar por você. Aí você vai purgar os seus defeitos e vai ascender ao paraíso. Agora, se quem você deixou aqui disse assim, já foi tarde, desgraçado. Você vai para o inferno, não tem jeito. Ninguém socorre. Quem tem bens, por exemplo, materiais, deixa o testamento pronto. Entendeu? Porque depois é uma briga. Me permita a confidência, eu sou advogado de profissão. Vocês acreditam que há uns tempos atrás fiz um inventário de uma família, né? Eles estavam brigando na minha sala por um ventilador de pé. Aí eu coloquei ele para fora, com elegância, né? Vocês vão discutir isso lá no corredor, não é possível. Então o homem de bem está longe, né, Helene? Mas nós vamos chegar lá, né? Mas havia um outro problema dogmático. Jesus, imagina a dificuldade de Jesus trabalhar essas coisas. Tinha que ser ele. E as crianças, quando morrem, iam para onde? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Continua nascendo, morrendo. É da vida. É do processo. Hoje entendemos. Iam para onde? Não fizeram nem o bem, não tiveram tempo. Paraíso. Não fizeram o mal, inferno. Nem são mais ou menos. Mas aí nesse próprio concílio criaram um outro dogma. Vão para o limbo. O limbo. Eu nunca entendi. A mim parece uma região meio gosmenta, meio alga, assim, uma coisa, né? E ficam lá esperando. Esperando outro dogma. O dogma do juízo final. Como era difícil. Imaginemos como Jesus trabalhou com dificuldade. Eu, como disse há pouco, sou advogado de profissão, não é propaganda. Advocacia empresarial e trabalhista. E eu estava um dia no Fórum Trabalhista em Curitiba, na sala da Ordem dos Advogados, cabe ali, tinha vários sofás, sempre cabe umas 40, 30 pessoas, esperando a audiência. E eu estava pregando no mural um cartaz da Conferência Estadual Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Aí entrou um advogado que eu já conhecia ele. Eu sabia por outro advogado que ele era evangélico. A gente conversava ali várias vezes, tem um cafezinho no hall de entrada, inclusive, né? E ele me viu pregando aquele cartaz. E vocês me dão licença, eu vou dizer como a gente se trata lá, não é propaganda. Ele parou, olhou para mim assim, cheio de advogados. Doutor Francisco, o senhor está metido com essas coisas? Olhei para ele, falei, doutor Jonas, nome de profeta, Jonas. Doutor Jonas, que coisas? Ele me olhou e se apertou, né? Essas coisas aí. Eu falei, mas que coisas? Aí todo mundo começou a prestar atenção. Essas coisas aí. Falou, se você não falar o que é, eu não vou responder. Aí ele se apertou. Essas coisas do demônio. E aquele dia eu estava com o maldômetro ligado. Vocês também têm, eu sei que vocês têm. Modulem bem aí, viu? Para ser o homem de bem, tem que modular o maldômetro. Eu falei assim, e se você continuar me incomodando, eu vou mandar um demôniozinho atrás de você agora. Ele voou da sala, quase quebrou a porta de vidro, sumiu. Mas olha, eu fiquei com dó. Ele sumiu. Não vi mais ele lá. E todo mundo começou a rir, né? A dizer o quê? Por que eu lembrei dele? Eu falei do juízo final, né? Aí, ele começou a me evitar. Quando ele entrava, assim, que ele me via perto do cafezinho, alguma coisa, ele passava longe. Eu ria internamente, não falei para ninguém, né? O que ia fazer? Mas aí um dia, eu estava no cafezinho ali com outro advogado, eu vi que passou alguém, bateu nas minhas costas, eu olhei, ele passou, parou, falou, estamos orando lá na igreja por tua alma, ela está perdida. Eu falei, ore bastante que eu preciso. Quem que vai dispensar a oração? Mas o tempo passou, ele foi perdendo o medo. Aí já tomávamos algum cafezinho, mas nunca tocou em religião comigo. Mas houve um outro dia que, infelizmente, eu tinha ligado o maldômetro bem cedo. Porque, não estou falando em política, estou falando de um fato.
Na frente da Justiça do Trabalho estava lá uma bagunça de apito e faixas, que era um movimento sem terra, MST. Aquela bagunça. Eles vão sempre nesses órgãos assim, né? E aí eu estava tomando um café, eu lembro até hoje, com o doutor Fernando, um colega meu. Ele entrou, ô doutor, ele já estava conversando, vamos tomar um cafezinho? Ele falou, não, vamos. Aí pedi um cafezinho para ele. Aí o Maldão tem uma coisa séria, né? Falei, doutor Jonas, o senhor tem estudo bíblico na sua igreja lá? Tem. Até na quinta-feira eu que coordeno o estudo bíblico. Falei, então você podia me ajudar, eu estou com uma dúvida danada aqui. Ele me olhou meio desconfiado. Falei, o que foi? Aquele dogma do juízo final, eu não consigo entender aquele dogma, eu não consigo entender até agora. Como é que é? Falei, é simples. Todo mundo vai morrer. Deus vai descer um dia, né, para julgar os justos dos injustos, os bons dos maus, vai separar, né, os bons para o paraíso, os maus para o inferno. Né? Aí eu falei, mas onde é que está esse povo? Ah, estão dormindo. Aí que entrou o Maldão. Já pensaram? Falou, então você podia ir lá fora avisar aquele povo lá, que eles podiam tomar as terras do paraíso ou do inferno, está tudo desocupado, não tem ninguém. Ele olhou para mim, deixou, nem tomou o cafezinho, falou, não dá para falar com você, foi embora. Fazer o quê? São as circunstâncias que a gente vai apanhando e vai entendendo para frente, né? Então imaginemos a tarefa, a missão de Jesus. Que coisa difícil. Mas propriamente vencida. E deixou esse legado extraordinário para nós. Mas ele sabia. Oh, como não sabia? Ele sabia, primeiro, da dureza do coração humano daquele tempo, que ainda às vezes permanece. Mas ele tinha plena certeza que o processo é assim mesmo, é um progresso ascensional, gradual às vezes, porque não há saltos, a natureza não dá saltos. Já aprendemos isso. E ele então haveria de fazer um comprometimento, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra promessa, acho ela muito pesada, né? Talvez ele tenha feito uma profecia. Ora, se é profecia própria dele, era uma verdade. Quando, antevendo o que ia acontecer, segundo a tradição, e ele sabia, ele reuniu os apóstolos queridos numa noite, os seus discípulos, os parentes dos apóstolos. Dizem alguns historiadores que foi em Jerusalém. Daí o Lúcio, o espírito, imagina que foi em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, onde ele adorava estar. Imaginemos aquela noite à beira de um fogo crepitante, um pouco fria, e ele vai fazer então um compromisso, ou uma predição, ou uma profecia. E vai dizer mais ou menos assim aos seus apóstolos queridos, aos seus amigos diletos do coração. É chegada a hora que todas as coisas vão se consumar. E eu irei para o meu Pai e vosso Pai. Estou muito condoído da impiedade do coração dos homens, mas não vos deixarei sós. Pedirei a Ele, e Ele vos enviará. Futuro, enviará. Um outro consolador, não é outro. Tem uma palavra um. Eu sigo a tradução mais fiel dos evangelhos gregos, que ganhou o Ocidente depois, tradução grega, que para mim é a mais fiel, que é de um pastor português, já desencarnado, João Ferreira de Almeida. A Bíblia, editada pela editora Vida Nova. Tem também o nosso Haroldo, amigo nosso, que escreveu o Evangelho com as impressões traduzidas por ele. Então, eu pedirei ao meu Pai, Ele vos enviará um outro, tem a palavra um, consolador. Porque ao falar isso, ele já se personificava como um consolador da humanidade. Mas esse consolador, que é o Santo Espírito, que maldosamente muitas traduções colocaram como Espírito Santo, inverteram, daí vem essas histórias.
vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então vejamos aí o ângulo em que ele trabalhou, o ângulo da lembrança. É o primeiro ângulo que esse Consolador, no futuro, iria trabalhar. Vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito, e vos revelará, ou vos ensinará, outras coisas, que vós ainda não poderíeis compreender. Se é para o futuro e ele está falando para aquela plateia, a reencarnação está íncita nisto. Portanto, é o outro ângulo, o ângulo da revelação. Aí chegamos no Espiritismo. Já decantado aqui, seu lançamento, essa obra extraordinária, o Livro dos Espíritos. Trabalhada por Allan Kardec sobre e sob dois ângulos. O primeiro ângulo, o ângulo da lembrança. E o ângulo da lembrança nós encontramos na primeira parte da obra, espalhada na terceira parte, espalhada também um pouco na quarta parte. Situações, coisas, fatos, informações de cunho teológico, religioso, que a humanidade já conhecia, já se assenhorava, já se falava em alma, já se falava em espírito. A interpretação é que era diferente. Iniciando pela questão primeira, que é Deus. Inteligência primeira, criadora de todas as coisas. Aí vem os elementos da criação, os elementos gerais do universo. Essa parte primeira, embora já tenha alguns ensaios de revelação, está a lembrança e nessas partes que falamos. Mas a obra veio também no segundo ângulo. E onde é que está então o segundo ângulo, que é a revelação espírita, revelar? Descobrir o que está oculto, significa que está espalhado por todo o tempo na humanidade, esses conhecimentos. Está na segunda parte. Iniciando-se pela questão 76. Nós vamos fazer aqui uma ponte, uma ligação, para entender um pouquinho essa questão de lembrança e revelação. Vamos na primeira parte, na questão 23. Lá Allan Kardec indaga aos espíritos reveladores o seguinte, que é o espírito. Não esqueçamos que nós estamos falando de Le Professeur, Hippolyte Léon Denisard Rivail. É mérito professor. Extraordinário didata. E ele grafou a pergunta do espírito ali com E minúscula. Isso é muito importante. Parece insignificante, não é? Que é o espírito, com E minúscula. Resposta dos reveladores. O princípio inteligente do universo. Isso é pesado. Eu, os senhores e as senhoras, somos princípio inteligente do universo. Mas ainda não somos como somos hoje. Não. Princípio. Como entender isso? Vamos a 27. Na questão 27, Allan Kardec vai compreendendo muitas coisas. Vai fazer, então, uma pergunta da seguinte forma. Haverá, então, dois elementos gerais do universo, ou dois princípios, como queiramos? E os reveladores responderam, sim. E acima, aliás, Allan Kardec diz, haverá dois elementos gerais do universo, o elemento espiritual e o elemento material? Aí os reveladores responderam, sim. E acima deles, Deus. Então essa é a trindade que o Espiritismo explica e ensina. Na Igreja Católica, com respeito, aprendíamos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírita não, é Deus, Espírito e matéria. Façam um triângulo. A trindade universal.
o Criador e o que Ele criou. Logo, criando o princípio material, é preciso entender que o processo evolutivo exige que tudo evolua. A matéria também evolui. Ora, o primata hominis na Terra era muito feio. Os braços quase arrastando no chão, peludos, né? Aquelas faces. Hoje nós somos até mais bonitinhos um pouquinho, não somos? Evolução, para e passo, progresso. A ação do espírito sobre a matéria. Há todo um período de milênios, de milhões de anos de evolução, para penetrarmos a sonda na revelação espírita na questão 76. Porque ali Allan Kardec volta no tema com um sentido diferente. Agora ele pergunta com um acréscimo, um ingrediente diferente. Ele vai indagar na 76, abrindo, então, onde está a revelação espírita, a segunda parte, da questão 76 a 614. Portanto, 538 perguntas e respostas da obra são revelações puras para aquele tempo, eram desconhecidos. Logo, mais de 50% da obra é revelação. Então ele vai voltar na 76 e vai indagar como podemos definir os espíritos, agora com o E maiúscula. Agora já houve toda uma trajetória para o princípio. Ele já estagiou nas diversas formas da criação, já interagiu. Aliás, lembremos Leon Denis, eu sou, como dizemos a molecada, macaco de auditório de Leon Denis. O espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, sente no animal e pensa no homem. É uma proposta para entendimento. Então, como podemos definir os espíritos agora com o E maiúscula? Agora a resposta é diferente, não é mais princípio, não. A resposta é outra. São os seres inteligentes que povoam o universo, fora do mundo material. E por conseguinte, quando na matéria, são os mesmos seres que dão vida à matéria. Ação. Então, a pergunta é outra e a resposta é outra. Houve todo um período evolutivo. Logo, estamos falando de situações que passaram a ser conhecidas dali para frente, através do ângulo da revelação espírita. Aí vamos aprender a destinação da alma, o retorno da alma à vida corpórea, o retorno da alma da vida corpórea ao mundo espiritual. Tantas e tantas revelações vão sendo desfiladas que a gente vai ficando às vezes perplexos. Mas, quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, sob esses ângulos, me chamou a atenção uma questão que eu quero dividir com os irmãos e com as irmãs. É uma questão não tão lá na frente. Parece mesmo aquela visão missionária e visionária de Allan Kardec. Porque na questão 145 da obra, ele vai fazer uma pergunta extraordinariamente interessante. E que não deve passar despercebido de nós, de estudantes do Espiritismo. Porque ele vai indagar na questão 145. O que é dizer dos filósofos antigos e modernos? Notemos que ele usou a palavra filósofos para englobar todos os missionários antigos, sejam religiosos ou não, na ciência, aonde foi, até ali. Ele coloca como filósofos. O que dizer dos filósofos antigos e modernos? Falharam eles em trazer a revelação espírita para a Terra, ou a ciência psicológica, o que está na obra, para a Terra? Interrogação. A gente lê muito rápido. Ler o Livro do Espírito não significa estudar. Estudar é difícil.
exige. É constante. Então a gente vai entendendo que, primeiro, precisamos estudar as perguntas da obra. Porque nas perguntas de Allan Kardec há ensinamentos valiosíssimos. Ele tinha 3 tipos de perguntas: inquiritivas ou perquiritivas, propositivas. Ele propunha uma tese. Questão 648. Ele vai propor uma tese, já vou dizer. E, às vezes, era uma pergunta mista. Ele perguntava e ele afirmava a tese. E os espíritos entendiam. Né? Então, nessa questão, na resposta, é preciso, então, penetrar na sonda devagar. Os reveladores responderam: eles foram os precursores. Aqui é que vem a chave. Foi falado aqui que o Espiritismo tem a chave da eterna doutrina espírita. Significa, senhores e senhoras, nós estamos sob a tutela de uma doutrina eterna. E se é uma doutrina eterna, tal qual o Evangelho de Jesus, ela vem de Deus. Porque só Ele é eterno. E que a doutrina espírita é tão antiga quanto a Terra. Evidentemente que o conhecimento, a gente vai se assenhorando dele para e passo, na medida da possibilidade do nosso entendimento. Então é extraordinário isso. Mas eles não deixaram a resposta sem lacuna. Eles disseram: foram os precursores da eterna doutrina espírita. Falharam. Alguns falharam, claro. Erraram. Mas mesmo nos seus erros, olha que interessante, um estudo comparado vai fazer compreender que há verdades. Muito curioso isso. Então esse ângulo da revelação do Espiritismo é proeminente, é clássico. E Allan Kardec vai incursionando por aí em perguntas extraordinárias, né? Na 648, para não deixar os irmãos sem a resposta, ele propõe as leis morais. Está lá, o senhor Allan Kardec. O que dizer da divisão das leis morais em lei tal? Ele vai colocando. Ele, Allan Kardec. Os reveladores vão dizer que aquela divisão é excelente, mas que não está ali restrito a todas as leis do universo, porque para e passo, pelo avanço, a gente vai apanhando outras leis, vai conhecendo outras coisas. O horizonte vai se ampliando. É assim. Aí nós precisamos valorizar o Espiritismo. A gente banaliza muito. A gente, eu me incluo. A oportunidade que nós temos nesta reencarnação, usando um termo comum, é impagável. Correr na direção do homem de bem é obrigação. É isso que nós temos que fazer. Assim nós vamos vendo que a obra, a partir da revelação, vai trazer na parte final as leis morais da vida, proposta por Allan Kardec. E também ele tinha proposto lá atrás as ordens de espírito, é uma proposição dele. Porque os espíritos vão responder que naquelas ordens há situações intermediárias, né? Terceira ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem, espíritos celestes ou divinos, né? Segunda ordem, espíritos bons, sábios, prudentes, aquela coisa toda. E terceira ordem tem uma divisão também, né? Começa lá embaixo com espíritos impuros. A gente vai ler hoje e se assusta, né? Desejo permanente do mal, meu Deus. Mas o mal é uma escolha. Questão 120, Allan Kardec indagou: para evoluir, o espírito precisa passar pela fieira do mal? Resposta: não, pela fieira da ignorância. O mal é um processo de escolha. Se Deus é perfeito, ele não criou derivativo negativo nenhum. Escolha. Mas por que ele não fez tudo pronto? Uma vez eu perguntei, quando cheguei logo na segunda aula de estudo do Espiritismo, para o professor lá, o nosso orientador: por que Deus não criou a gente perfeito? Não acabava com isso aí tudo.
Não tinha mérito, não tinha nada. Aí ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci, viu, Vânia, Elaine? Ele me deu uma resposta assim, ó, eu vou mandar um e-mail para Deus, aí ele vai te responder. Porque tem coisas que não tem como a gente explicar ainda. Foge aos nossos sentidos, né? Então, tem aquela classificação. Aliás, é o seguinte, eu quando comecei a estudar o Espiritismo, e comecei a ler essa classificação, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Não sei se vocês já se preocuparam com isso, mas saber que classe vocês estão ali, né? Com certeza, terceira ordem, né? Imperfeitos ainda, né? Mais ou menos. Né? E eu tinha uma preocupação em saber isso. Tinha. E aí, a primeira vez que eu fui convidado para jantar na casa de uma pessoa com o Divaldo Pereira Franco, que hoje é um grande amigo, graças a Deus. E eu já tinha assistido palestra dele em Curitiba e fui a Ponta Grossa. Tem alguém de Ponta Grossa aqui? Levante a mão. Está ali a minha amiga, né? Fui a Ponta Grossa, no Clube Verde, assisti-lo. E aí fui convidado para jantar na casa de Guaraci Paranavieira, famoso espírita, já desencarnado, da Célia, sua esposa desencarnada o ano passado. E com o Divaldo. Aí eu fui todo eufórico, estava eu com a esposa, a beleza, estar perto do Divaldo, coisa e tal. E aí estávamos ali, aí chegou o momento do cafezinho e eu queria fazer uma pergunta para ele. Estava próximo, assim, de frente, umas duas assim. E aí, tremendo tudo, eu falei, meu irmão Divaldo, dá licença. Ele falou, pois não, meu filho. Ora, nós estamos estudando lá no centro espírita nosso, lá, a escala espírita. Onde é que o senhor acha que a gente está naquela escala? É a pergunta que eu fui fazer para ele, né? Onde é que o senhor acha que a gente está naquela escala lá? Ele, muito inteligente, falou, o que você acha? Aí, como eu achei o nome bonito, eu falei, eu acho que, por exemplo, que eu sou um espírito neutro, já. Eu falei, pode ser, ele falou, pode ser. Olha, 1 ano se passou exatamente, a cena se repetiu, mas antes disso, quando eu voltei para Curitiba, 100 quilômetros, eu vim alegre no carro, muito alegre, estou evoluindo, espírito neutro, né? Mas cheguei em casa, sonhei, vou sonhar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com todo o serafim que tem lá, vou sonhar com todo mundo. Só coisa boa, do espírito neutro. E a minha mulher não falava nada, a mulher é muito judiciosa, todas elas, né? Quando elas ficam quietas é um perigo. Aí, no outro dia de manhã, levantamos, tomar café, e eu com a história do espírito neutro, ela falou assim, pega o livro dos espíritos lá, faz favor. Eu vou ler, ela falou. Aí foi ler o tal do espírito neutro, eu não lembrava. Traduzindo, está sempre em cima do muro. Se está sol, está bom, se está chuva, está bom. Não aparece para nada, não ajuda para nada. O centro espírita está cheio de espírito neutro. Nós vamos fazer a pintura, amanhã estou aí. Nunca mais, não aparece. Precisamos de alguém aqui fazer a campanha, não, pode contar comigo. Daqui 2 meses aparece. Mas eu fiquei tão decepcionado. 1 ano se passou. A cena se repete, eu estou na casa de Dona Célia. Estou nem pensando nada. Chegou na sobremesa, ele olhou para mim e falou assim, meu irmão Francisco, continua neutro? Aquilo foi uma bofetada espiritual. Eu falei, não, pelo amor de Deus, se eu quero um copo d'água, eu vou pegar já. Quando a Elaine falou aqui, e a memória da gente vai trazendo as coisas, numa situação, e também o Gabriel, eu me lembrei de um fato que ocorreu na Casa Grande, onde ele mora, na Mansão do Caminho, em 2018. Isso me marcou muito. Aquela época, minha grande amiga, que me deu a alegria de prefaciar 2 livros, Sueli Caldas Schubert, estava conosco, encarnada. Era uma alma boníssima, distraída. A gente ria muito com Sueli. E nós estávamos, então, na Casa Grande, num café, os amigos mais íntimos que ele convidou. E, terminado o café, a sala grande onde faz o café tem uma mesa redonda, grande, e uma comprida. Ele sentou na ponta da mesa e todos ficamos em volta dele. E aquele dia, a Sueli puxou a conversa com ele e disse assim, Divaldo, ele disse, diga, Sueli, me diga uma coisa, como é que vai ser quando a gente chegar lá? Porque Divaldo na intimidade é muito alegre, muito alegre.
Ele falou, lá onde? Ele queria saber. No mundo espiritual. Aí ele falou, eu vou criar uma imagem, tá? Uma figura de linguagem. A dona Sueli chegou lá, tem uma escrivaninha, tem alguém atrás da escrivaninha com o livro da vida da dona Sueli Caldas Schubert. Aliás, eu espero que vocês gravem bem isso, que eu gravei. O livro da vida de vocês, todos. Me permitam chamá-lo de vocês, posso? Ok. Então, ele está dizendo, senhora sente. Ela brincando, eu já estou sentada. Então vamos lá. Sueli Caldas Schubert nasceu em Carangola, Minas Gerais, se criou em Juiz de Fora, fundou um centro espírita, tal. Aí brigou lá, fundou outro. Isso é comum, né? Tem gente que já passou por umas 10 casas e vai para lá. Né? Agora está descasado. Né? E aí ele vai dizendo, dia tal, você fez uma fofocazinha da fulana, assim, está tudo anotado. Dia tal, outra fofocazinha. Aí, ó, tudo isso aqui é comum, é o dia a dia. E nós prestando atenção. Aí ele diz assim, guardemos bem isso. O pior não é isto, Sueli. É quando ele virar a página e vai ler o título da página. Situações, fatos e coisas que a dona Sueli Caldas Schubert tinha condições de ajudar de fazer e não fez. Este é o pior. Então, gente, apressemos o passo. Nada de... hoje eu não vou no centro. Por quê? A gente é útil. Todos precisamos uns dos outros. Então, essas coisas que o Espiritismo vem desmistificando ou desmistificando, como queiram, para que a gente entenda a necessidade de ser um verdadeiro homem de bem. Nesses dois ângulos, trabalhando no ângulo da lembrança e da revelação, o Espiritismo é a proposta para o terceiro milênio, que está aí às nossas portas, já embarcamos nele. E vai exigir de cada um de nós que a gente tenha forças de renovação pessoal íntima na direção de Jesus. Mas Paulo chorava convulsivamente. Os seus braços com hematomas, ele e Silas, hematomas pelo rosto. Quando ele olha para o centro da sala, ele vê Jesus de Nazaré pela segunda vez. E o diálogo é mental. E Jesus diz a ele, agora não é mais Saulo, porque me persegues. Não. Agora é Paulo, porque choras. Ele diz mentalmente a Jesus, mestre, o senhor sabe porque eu choro. Porque até ali ele carregava na alma uma adaga, a lapidação de Estevão, que lhe feria constantemente o espírito. Hora e vez lembrava, amargurosamente. E Jesus então diz a ele, Paulo, um dia eu te disse, não recalcitres contra os aguilhões. Hoje eu te digo, não chores pelo passado. O passado, Paulo, é uma ponte para o futuro. E se tiveres que chorar algum dia, chore pelos filhos do Calvário, que precisam muito da minha mensagem. A partir dali, o gigante de Tarso criou para ele um incentivo próprio. E vai dizer a partir daquela noite,
em Filipos. Eu sigo para o alvo, e o alvo é Jesus. Que esse seja o nosso alvo, hoje e sempre, para que, vivendo as máximas do seu Evangelho, ou procurando viver, a gente promova a nossa própria redenção. Como vai nos dizer a poetisa potiguar Alta de Souza, arrimo de família, aos 25 anos de idade, considerada por Olavo Bilac a rainha das poetisas brasileiras. Prossegue semeador, semeando monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba, e em timorato avança, consagrado a servir no solo em que te arrimas. Não aguardes lauréis de transitória estima, e quando a nuvem de lágrimas e de angústia te alcança, detens-te na própria fé, refúgio e segurança, no grande espinheiral do amor que te sublima. Vara, vento, granizo, injúria, lama e prova, espalhas aqui e além a paz que renova, no tempo a recordar solo vivo e fecundo. Ama, serves e constrói, onde lidas e esperas, pois trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que vão promover com o Cristo a redenção do mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado.